Fala meus queridos, aqui quem tá falando é Andrearo e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que muita gente mandou pra mim recentemente, principalmente quem tá começando, viu o mercado subindo, o Bitcoin subiu mais de 150% em 2023, e aí André, será que vale investir? O mercado já subiu muito, o que você acha? E pra te dar essa resposta eu vou usar alguns dados aí da própria blockchain, algumas notícias e informações pra realmente responder o que eu acho, se vale ou não investir no mercado cripto, que eu vejo aí pra médio e longo prazo. Então, fica até o final que eu vou responder essa pergunta e se é a sua dúvida ou é a dúvida de alguém que você conhece, já aproveita, manda pro seu amigo ou fica até o final que eu já vou te responder. E antes de mais nada, vale dizer, já aproveita e se inscreva aqui no canal, vídeos toda terça e quinta-feira, também lives semanalmente, trazendo tanto o resumão do mercado, na nossa sexta-feira Sextou Cripto e em breve voltando com o Arocast e análise gráfica como sempre, então fica aí, se inscreve que vai ter informação de qualidade gratuita aqui. E fora isso pessoal, se curtir esse vídeo, dá aquele like que isso vai ajudar bastante o canal a crescer, mas bora responder essa pergunta. Então para quem realmente faz essa pergunta, André, vale investir no mercado cripto? Você acha que ainda tem tempo de investir? Eu acredito que sim, e vou te responder que pessoal, a gente nem começou o bull market no meu ponto de vista. Então a gente viu sim o Bitcoin se valorizando em 2023, a gente viu ele caindo muito em 22, principalmente no final do ano, com o acontecimento lá da FTX, ou seja, a FTX quebrando, Bitcoin vindo para baixo, 16 mil dólares mais ou menos, e a gente viu um momento que o mercado ficou ali com medo, é claro, e aí em 2023, em janeiro, começamos a retomada, Bitcoin foi subindo, acima novamente dos 20 mil dólares, tivemos em março Tivemos em março um ponto onde os bancos estavam quebrando, entrando em colapso, o Bitcoin voltou para os 20 mil dólares e desde então, quando recuperaram os bancos a ajuda do governo, aí nós vimos o mercado cripto voltando para suas altas aos poucos e no final do ano, já com a narrativa de ETF, a gente viu de outubro até janeiro, quando tivemos o primeiro ETF aí de Bitcoin Spot aprovado, alguns ETFs de uma vez na verdade, a gente vê o mercado cripto crescendo cada vez mais, ficando cada vez maior, e é isso que eu vou começar mostrando para vocês. Primeira coisa que eu vou compartilhar a tela, para a gente olhar como está o fluxo de entrada de dinheiro e uma notícia também fresquinha, já dessa semana, do domingo, que na verdade refletiu um pouco da última reunião do FOMC, FOMC, que seria o Comitê de Política Monetária. Os membros do Fed acham sobre a política monetária do Fed para cortar a taxa de juros, ou seja, tudo isso influencia no mercado cripto direto ou indiretamente. Então bora lá, vou compartilhar a tela com vocês e vamos começar entendendo essa informação aqui. Bora lá pessoal, isso aqui é informação toda segunda-feira sai dentro do blog da CoinShares, já falei sobre isso aqui em outros vídeos, coisas que a gente tem que ficar de olho para quem realmente quiser entender o fluxo do mercado. Isso aqui literalmente o fluxo. Temos aqui essa última semana, que foi aquela semana da última de janeiro, primeira aí de fevereiro, e qual foi o fluxo de entrada de dinheiro? Foi um fluxo positivo, a gente pode ver que na semana do ETF tivemos mais de 1,2 bi de dólar de entrada, tivemos uma saída pequena logo depois da aprovação do ETF, e aí sim, uma outra semana com uma saída aí de quase 500 milhões de dólares, e muito pela venda, na verdade aqui, da Grayscale, que vendeu muito do seu GBTC e mostrou aí que estava realizando seus lucros. Tinha ponto da FTX também, que estava vendendo seus bitcoins que tinha com a Grayscale para pagar realmente o processo, a parada toda que vocês conhecem. Mas voltamos a ter uma semana positiva no mercado nessa última semana. Então, o que podemos ver no geral, pessoal, que mesmo tendo uma semana positiva, a gente vê que mesmo com a realização da Grayscale, entre algumas outras empresas, a gente pode ver que desde que nós tivemos o lançamento do ETF de Bitcoin, nós tivemos uma entrada de 7,7 bilhões de dólares. Apenas, pessoal. 7,7 em 4 semanas. É uma entrada muito positiva. Também tivemos saída de dinheiro. Então a gente consegue ver aqui a Grayscale, que já realizou quase 6 bilhões de dólares. Ou seja, ela tirou muito aí realização de lucro do mercado. E agora a gente começa a ver que está diminuindo essa realização de lucro. Então isso é positivo para o mercado. A gente consegue ver que o Bitcoin, é claro, dominando aí na última semana com 700 milhões praticamente dentro do Bitcoin, alguns projetinhos aí como Solana chamando um pouquinho da atenção, Ethereum tirando dinheiro, mas o que eu quero dizer com isso daqui, que é o ponto desse vídeo, pessoal?
nós estamos vendo dinheiro entrando. Tivemos o caso da Grayscale, que foi meio que pontual, pode ser que continue por um período, mas está diminuindo. E o dinheiro está entrando, o dinheiro está migrando de outros ETFs, como de ouro, e indo para o Bitcoin. Isso faz com que, pessoal? Com que o preço suba. Então fica de olho que a gente pode ver sim o mercado cripto entrando dinheiro, não só no Bitcoin, em outros projetos. Temos também aí a atualização da rede Ethereum, que temos um vídeo explicando aqui no canal para você entender o que está acontecendo. Uma semana bem importante para a gente ver quando que será de fato essa atualização na rede principal. Teremos aí mais uma rede de teste, então a gente pode ver entrada de dinheiro, atualização de redes, ETF de Ethereum, então algumas narrativas importantes. E por isso que eu tenho que trazer mais uma informação relevante aqui para vocês, referente a corte de taxa de juros nos Estados Unidos. E essa aqui, pessoal, foi uma entrevista do Jerome Powell, presidente aí do Fed, no domingo, para a rede TV americana, para um programa da TV CBS, 60 minutos, 60 Minutes, e ele falou aí que o próprio Fed diz que pode ser prudente avaliar corte nos juros. Só que ao mesmo tempo que ele fala que é prudente cortar os juros, ele falou que é uma atitude prudente a ser tomada, dar um tempo e verificar os dados confirmam que a inflação está caindo para 2%. Isso aqui é importante, de forma sustentável. A gente vê uma melhoria aí da inflação nos Estados Unidos com dados do PCE, a gente está vendo uma diminuição, uma desinflação, não é deflação. Deflação é ficar abaixo de zero. Por enquanto é desinflação para voltar para 2%. Só que o medo deles é estagnar. Então se eles cortam os juros agora e aí não é a hora certa, o que o Fed está preferindo? Peraí, não vou cortar os juros agora em março, mas talvez para maio, para junho, acho prudente cortar. Então queremos abordar essa questão com cuidado. Eles querem realmente mais dados para comprovar e é bem provável que não vamos ter corte agora no mês de março. Isso daí pode fazer com que, pessoal, que a gente tenha mais tempo aí para investir no mercado cripto. Então se você acha que está perdendo dinheiro, muito pelo contrário, você vai ter mais uma oportunidade com a taxa de juros ainda mais alta. Então para você entender o que isso influencia no mercado é o seguinte: quando eles cortam a taxa de juros, o dinheiro começa a sair da renda fixa e vai para a renda variável. Isso faz com que a gente veja entrada de dinheiro. Peraí, André, entrar de dinheiro não é isso daqui? Sim, também. Então a gente pode ver mais entrada de dinheiro. E o que é legal a gente falar aqui, vocês já viram algumas informações. Dentro dos últimos anos, nós vimos uma entrada muito maior aí do que o ano de 2023. Então a gente viu coisa de 10 bilhões entrando, um volume muito grande. Então tem que ficar ligado aí, um volume final positivo, que a gente pode ver ao longo de 2024 uma entrada positiva de dinheiro, não só pelo ETF de Bitcoin, de Ethereum ser aprovado, mas também pelo momento da macroeconomia no mundo inteiro, isso que é o ponto. E agora, pessoal, vou trazer um pouco de dados on-chain para vocês, pessoal. O que são dados on-chain? São dados diretamente da blockchain. Vou pegar 3 aqui, dados importantes desse site, Look into Bitcoin. Pessoal, site gratuito, vou pegar 3 informações. The Golden Ratio Multiplier, esse primeiro que eu vou mostrar. E o que ele quer dizer aqui, pessoal? Numa linguagem muito simples. A gente pode ver desde 2012 aqui, quando que o preço do Bitcoin explodiu nos ciclos de alta do mercado, a que zona ele chegou. Então a gente pode pegar os últimos ciclos, tá? Não vou pegar aqueles primeiros, mas a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, em 2018, quando o Bitcoin chegou aqui aos 19 mil dólares pela primeira vez, ele rompeu aqui várias dessas barreiras, dessas linhas aqui. Então eles começam a mostrar pontos interessantes e até onde o preço chegou. Então a gente vê que no momento, tá, anterior aí a uma grande alta do mercado, a gente vem entre essa linha, a primeira aqui, a segunda, a gente vai indo, o preço começa a subir, opa, começa a ficar interessante, o preço começa a ficar esticado e a gente não vê isso nesse momento. A gente começa a ver também que no último ciclo de alta a gente via uma consolidação que é mais ou menos por aqui que nós estamos, onde o preço estava 12 mil, 13 mil dólares e ele rompeu, chegou nessa zona aqui que é importante. Então a gente está longe ainda desse momento, a gente está mais ou menos por aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês, é como se a gente tivesse mais ou menos aqui lá para novembro, outubro de 2020, pessoal, 2020, antes da alta do mercado. Vamos dar um zoom nessa parte aqui, que é o que importa. A gente pode ver a gente nessa região entre a linha amarela e a verde, que a gente está nesse momento. Então o mercado subiu, a gente saiu de 2022 de dezembro, onde vimos a mínima ali do Bitcoin, novembro, dezembro, vimos subindo aqui uma faixa e nesse momento a gente pode ver o Bitcoin entre essa zona
da linha amarela e essa linha verde. Então ele está nessa consolidação. Última vez que a gente viu isso daqui, em novembro de 2020, pessoal. Depois disso, o mercado começou a entrar dinheiro e a gente viu ele disparando. Isso pode ser bem provável. A gente não sabe se vai acontecer, como vai acontecer. Mas é só esse indicador que diz isso? Não, vou pegar um outro modelo Stock to Flow. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse indicador, mas a gente pode ver um período de acumulação aqui do mercado. Então a gente vê que alguns ciclos de alta, o mercado começa nessa acumulação, nessa cor aqui, pessoal, um azul bem escuro. Em alguns momentos ele vem aqui, acumula e explode. Pessoal, nesse momento, olha aqui, estou olhando ciclos anteriores para basear se vale a pena, se estamos num ciclo de alta ou não, não importa. A gente, comparando com os movimentos anteriores, a gente consegue ver que estamos talvez nessa região aqui. Vou pegar desse último ciclo, mais ou menos, só que tivemos o Covid, tá? Tem um ponto aqui que a gente tem que excluir da nossa análise, mas seria mais ou menos por aqui, como se a gente estivesse falando aqui de janeiro, mais ou menos de 2020. Então a gente está num período de acumulação que geralmente antecedem grandes altas. A gente vê aqui ele acumulando para uma grande alta. Então quando ele acumula aqui a $400, a $500 e o Bitcoin subiu até 19 mil. Depois ele acumulou aqui a 8 mil dólares, mais ou menos, 9 mil dólares, chegou a 60 mil dólares. Então é interessante a gente ver nesse momento de acumulação nessa região dos 40 mil dólares nesse momento e que a gente pode ver o Bitcoin subindo. Então tendo uma média aqui de quanto o Bitcoin pode valer, claro que eles jogam aí o preço para 400 mil dólares, pessoal, eu acho que aqui está muito doido, mas só para a gente ver essa zona de cor aqui de acumulação, isso eu acho que é bem relevante. A gente pode dar esse zoom aqui no nosso gráfico, a gente consegue ver que estamos aqui ficando já roxinho e essa é uma região interessante para a gente ver uma alta. Aqui você exclui o Covid, é claro, que tem uma sujeira, vamos dizer assim, no gráfico, mas logo depois a gente pode ver uma grande alta do mercado. Então estamos nesse momento aguardando talvez corte de juros, talvez mais um ETF, talvez mais entrada de dinheiro e talvez mais outras coisas que a gente pode ver que podem influenciar, como o próprio halving que eu já mostrei para vocês. Então estamos aí a menos de 80 dias do halving, que vai deixar o Bitcoin cada vez mais escasso. Então mais um ponto interessante. E para a gente pegar o último indicador on-chain também desse site, tudo gratuito, pessoal, MVRV Z-Score. MVRV Z-Score, esse indicador aqui. Mas André, me explica o que é esse indicador. Primeira coisa, esse indicador aqui mostra todos os ciclos, zonas que o Bitcoin estava desvalorizado, ou seja, que a gente conseguiu achar praticamente fundos de mercado, e a gente vê que passamos por isso no momento ali da queda, lá de 2022, no finalzinho do ano. Então a gente pode ver que em novembro de 2022 a gente estava nessa zona de acumulação, que também foi fundo do mercado em 2011, foi fundo do mercado em 2015, foi fundo do mercado em 2019, pegou o Covid quando veio para baixo e pegou também essa última queda. E do outro lado nós temos uma zona aqui, essas estilingadas que o preço vai aqui, na verdade essa linha preta é o preço e aqui seria quanto que está valendo o Bitcoin nesse indicador do MVRV. E a gente pode ver que quando ele dá aquela esticada para cima, algumas vezes chegou em zonas que ele estava valendo muito mais do que ele deveria. Então quer dizer, ele esticou demais. E a gente pode ver isso com dados da própria blockchain. Então a gente viu que no ciclo 2014, aqui quando ele chegou em 2019, 18 na verdade aqui, quando ele bateu ali os seus 20 mil dólares, voltou, a gente viu no último ciclo também ele chegando nessa zona vermelha ou próximo daqui, e nesse momento estamos aqui abaixo do 2, pessoal, estamos abaixo do 2, e por isso que eu acho que nós estamos ainda no momento de consolidação, momento de acumulação do mercado. A gente viu sim o mercado cripto subindo bem em 2023, ele está acumulando aqui, e a gente pode ver a mesma zona de acumulação que nós estávamos em agosto de 2020, pessoal. Dá um zoom aqui, peraí, vamos olhar esses dados aqui. Então, olhando dados aqui de 2020, mais ou menos onde a gente estava, a gente pode ver alguma queda, alguma coisinha, não sei, pessoal, a gente não sabe o que vem pela frente. Mas para de olhar para o curto prazo, pensa isso aqui para 1, 2 anos ou até mais. A gente pode ver uma grande alta do nosso Bitcoin, pessoal. A gente pode ver uma grande alta do Bitcoin. Deixa eu voltar aqui. E olhando isso aqui, a gente pode ver uma grande alta do Bitcoin nesses indicadores aqui. Então fique de olho, MVRV Z-Score também dizendo a mesma coisa. Temos 3 indicadores. Ah, André, eu não gosto do Stock to Flow. Tem esse daqui. São dados da própria blockchain. E a gente pode ver também a entrada, saída de Bitcoin de corretora. Isso vai ser muito do momento. Mas o importante é, olhando os ciclos anteriores, a gente pode ver sim que
o mercado está repetindo alguns movimentos, que ainda não chegamos nos pontos onde foram os grandes pontos de alta dos últimos ciclos, e que a gente tem pontos aí na macroeconomia e também no próprio Bitcoin com seu halving no mês de abril, com cortes na taxa de juros que podem vir em maio, em junho, ETF de Ethereum, a gente pode ver mais entrada de dinheiro também no mercado, ou seja, muita coisa que pode impulsionar, realmente movimentar e colocar cada vez mais dinheiro no mercado cripto. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro aí. Se quiser saber mais sobre algum desses dados, manda aqui mensagem aqui embaixo, que eu posso fazer um vídeo explicando mais detalhadamente quais são. Mas já entrei no site Look into Bitcoin, vou deixar ele na descrição do vídeo, você vai ter vários indicadores aí on-chain gratuitos, então aproveite para você entender um pouco mais de dados da própria blockchain. Não é ninguém inventando isso daqui, pessoal. Isso aqui são dados, métricas que eles têm para mapear e dizer realmente como está a movimentação da rede como um todo. Cada indicador tem o que ele vai avaliar. Então é muito importante que você conheça os dados aí. Mas aqui está respondida a minha pergunta. Se eu acho que dá tempo, pessoal, com certeza. Aproveite essa janela de oportunidade para estudar, para se preparar, porque depois que a oportunidade vem, esse mercado explode, não adianta, você não vai querer se preparar depois que ele explode. Então aproveite agora, e quem quiser também se preparar melhor aí para o mercado, não só deixa o like aqui também, mas quem quiser entrar na minha mentoria Multiplicador Cripto, a última turma para aprender DeFi do zero avançado, nós vamos fazer uma imersão dessa mentoria agora na segunda quinzena de fevereiro, do dia 20 ao dia 29, serão 6 encontros ao vivo aí pelo Zoom, para a gente fazer aí do zero avançado em DeFi, e depois você vai ganhar por um ano aí minha mentoria em grupo para a gente sair, entender tudo que eu estou fazendo com o meu dinheiro, ser skin the game total, ou seja, tudo que eu for fazer você vai ter acesso. Se achar interessante, quiser surfar comigo esse próximo bull market, já venha para a mentoria, link aqui embaixo. Tamo junto, pessoal, grande abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.